Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para mais uma aula de ótica, videoaula 12, com o tema Reflexão da luz em espelhos esféricos. Bem, os tópicos que vamos estudar hoje serão espelhos esféricos, imagens formadas nos espelhos esféricos e, no final, equação de Gauss e equação do aumento. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é identificar os tipos de espelhos esféricos, ok? Então, aqui eu trouxe uma imagem de uma superfície esférica, na qual um objeto na frente dela aparece com o tamanho, observe aqui, ó, aqui é o objeto, de frente para a superfície esférica, e ele aparece, a imagem aparece maior, aparece na mesma orientação do objeto, ou seja, direita, e no caso aqui, como a imagem ela está formada no espelho, vamos dizer que essa imagem ela é virtual. Então, para você identificar a superfície esférica, vamos imaginar aqui uma calota esférica e a parte espelhada sendo a parte interna da calota, vamos dizer que é uma superfície côncava. Se a parte refletora for a parte externa da calota, aí eu vou ter uma superfície convexa. Então, os espelhos esféricos são côncavo, quando a superfície refletora é a parte interna da calota, e o convexo, quando a superfície refletora for a parte externa. Aqui eu também trago uma imagem, uma ilustração de uma superfície convexa, na qual você consegue ver as imagens menores, direitas e virtuais. Então, os espelhos esféricos são côncavo e o convexo. Um outro ponto importante dos espelhos esféricos é você saber identificar os elementos geométricos do espelho. Então, aqui vamos para a nossa calota esférica e, se nós continuarmos a superfície, nós vamos ter uma circunferência. Então, os elementos do espelho esférico, eles são associados a uma superfície esférica, uma superfície que, se você continuar nas extremidades, eu vou ter uma circunferência. Então, fazendo um corte aqui só do trecho do espelho, aqui eu trouxe como referência o espelho côncavo. Então, fazendo um corte aqui só da parte do espelho, os elementos geométricos são os seguintes. Vamos para a próxima página que vocês vão conseguir identificar isso. O primeiro elemento geométrico é o centro de curvatura, que seria o centro da superfície esférica. O segundo elemento é o vértice. O vértice seria um ponto no espelho que divide o espelho em duas partes. Nós temos aqui o raio de curvatura, que é a distância do centro até o vértice. Nós temos o eixo principal, que é um segmento do centro ao vértice. Nós temos o eixo secundário, que é do centro a qualquer outro ponto do espelho. Nós temos aqui esse alfa, que é o ângulo de abertura. Esse ângulo de abertura ele é definido se nós continuarmos as extremidades até o centro, e aqui eu vou ter um ângulo de abertura. Esse ângulo de abertura vai ser importante para a gente entender quais são as condições de nitidez de Gauss, que vai ser falado mais na frente. Então, esses são aqui os elementos geométricos do espelho: centro, vértice, raio e eixo principal. Esses quatro aqui são os que vão aparecer com mais frequência nos problemas: centro, vértice, raio e eixo principal. Ok? Vamos lá. Pessoal, como é que se forma uma imagem no espelho esférico? Vamos aqui usar como referência, mais uma vez, ó, o nosso espelho côncavo. E no caso aqui da superfície côncava, que eu trago como exemplo,
Só finalizar aqui, espelho côncavo. Muito bem. Então, aqui eu tenho um ponto P. Esse ponto P representa um ponto objeto. Isso aqui seria o nosso objeto. Desse ponto P saem dois raios incidentes. Esses raios incidem no espelho. Essa linha pontilhada de azul representa a normal. E aqui eu tenho um ângulo de incidência. Aqui eu tenho um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Lembrando que eles são iguais. Aqui eu também tenho ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Então, os raios incidem no espelho e refletem. E observem que esses dois raios, eles refletem e se encontram fora do espelho. E o observador, ele vai receber esses dois feixes e vai perceber aqui, ó, um ponto P'. Esse ponto P' é o ponto imagem. Vejam a diferença que a partir de agora, estudando os espelhos esféricos, vamos observar a formação de imagem, uma imagem chamada real, certo? A imagem real é uma imagem formada pelo encontro de raios que refletem do espelho. Estudando os espelhos planos, lá vimos que a imagem ela era formada como se os raios saíssem do espelho. Lá, no caso, a imagem era virtual. Só que agora vamos começar a estudar imagens reais, ou seja, imagens formadas pelo cruzamento de raios de luz que são refletidos do espelho. Então, esse é o primeiro ponto diferencial dos espelhos esféricos, é a possibilidade da formação de imagens reais. Ok? Vamos lá. Então, vamos só lembrar aqui, né? Nos espelhos planos, a imagem era uma imagem virtual, porque ela era formada pelo prolongamento dos raios refletidos. E para o observador é como se a luz saísse do espelho. E aqui nós temos a imagem virtual. Os espelhos esféricos também podem formar imagens virtuais, mas o diferencial deles é que a imagem ela pode ser real. Vamos ver mais na frente que os espelhos côncavos são os espelhos que a imagem pode ser real também. Ok? Pois bem. Bem, pessoal, então como eu havia falado anteriormente, para que os espelhos esféricos obedeçam às condições de Gauss é preciso, certo? São duas condições. Que o ângulo de abertura, esse ângulo alfa, ele tem que ser menor do que 10 graus. Primeira condição de Gauss. A segunda condição de Gauss é que os raios que incidem na superfície do espelho, eles devem ser paraxiais, ou seja, eles devem ter pequenas inclinações em relação ao eixo principal. Então, na verdade, essas condições de Gauss elas aparecem nos problemas apenas como uma citação. Então, as superfícies que vão aparecer em problemas, elas, em muitos casos, parecem ser até uma superfície plana, mas na verdade é uma superfície esférica, só que ela obedecendo às condições de Gauss, ela vai ter um ângulo de abertura muito pequeno e os raios devem chegar quase paralelos ou com pouca inclinação em relação ao eixo principal. Então essas são as condições de nitidez de Gauss. Bem, um outro ponto importante, um outro elemento geométrico que não foi citado até anteriormente, é o foco dos espelhos esféricos. Então, quando o espelho for côncavo e obedecendo às condições de Gauss, todos os feixes que chegarem paralelos ao espelho, eles vão encontrar num ponto comum. Esse ponto aqui é o chamado foco. Então, o foco do espelho, no caso aqui do espelho côncavo, é o ponto
onde ocorrerá a concentração dos raios de luz. Aqui vai ser o foco do espelho. Então, todos os feixes que incidirem paralelamente ao eixo principal, eles convergem no foco do espelho. Se a superfície, sim, esse foco é um foco real. Quer dizer o quê? Que é uma região do espelho que está recebendo a luz refletida do espelho. Então, para os espelhos côncavos, o foco ele vai ser real. No caso de uma superfície convexa, olha o que vai acontecer. Os raios que incidem paralelamente no espelho, eles refletem. Os prolongamentos dos raios refletidos, eles é como se eles saíssem de um ponto do espelho, né? Eu vou até aqui usar um pleonasmo, é como se ele saísse de dentro do espelho. Então, nesse caso aqui, para o espelho convexo, eu vou ter o foco virtual. Lembrando que a região, quando você diz que é virtual, é uma região que recebe prolongamentos dos raios refletidos. Então, os espelhos esféricos convexos, o foco é dentro do espelho e ele vai ser virtual. Os espelhos côncavos, o foco é fora do espelho e ele vai ser real, ok? Bem, obedecendo às condições de Gauss, tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo, pessoal, essa distância do foco ao vértice vai ser metade do raio de curvatura, ok? Então, tanto para os espelhos côncavos para os espelhos convexos, a distância focal vai ser metade do raio de curvatura do espelho, ok? Então, se você souber o raio, você sabe o foco. Se eu souber o foco, eu sei o raio, porque o raio vai ser 2 vezes a distância focal. Lembrando que a distância focal é a distância do foco até o vértice do espelho. Essa é a nossa distância focal, tanto no convexo como no espelho côncavo. Ok? Vamos lá. Algumas aplicações aqui em relação à distância focal. As antenas de recepção de radiação eletromagnética, parabólica, qualquer antena, o foco da antena o receptor da antena, ele é instalado no foco da superfície, no caso aqui côncava. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas que chegam, elas chegam praticamente paralelas e vão convergir no foco. Então, o receptor ele vai ser colocado no foco da superfície côncava para justamente captar mais intensamente ou de maneira mais significativa o sinal que chega através das ondas eletromagnéticas, ok? Quando você pega uma superfície esférica e coloca de frente para uma fonte de luz, infinitos raios vão chegar nessa superfície, ok? Vários, infinitos. Vamos aqui chamar atenção para 4, certo? Que são chamados, são os raios notáveis, ok? Por que 4 raios notáveis? Porque são os raios que vão, de alguma forma, passar pelos elementos principais do espelho, ok? Então, vamos lá. Primeiro raio notável. Vou usar aqui o exemplo tanto do côncavo como do convexo. Então, observe aqui nessas duas figuras que os raios incidentes, aqui, ó, raio incidente, e esse raio incidente, eles são paralelos em relação ao eixo principal. E veja que no caso do espelho côncavo, o raio incidiu paralelo e refletiu passando pelo foco. No caso do convexo, o raio refletido, o seu prolongamento que vai passar pelo foco.
Então, esse raio ele é um raio notável e sempre que o raio incidir paralelamente ao eixo principal, eles refletem numa direção que passa pelo foco do espelho. No caso do côncavo, é o próprio raio que passa no foco. No caso do convexo, é o prolongamento. Segundo raio notável. Observe agora na figura, o raio está passando pelo foco. No côncavo e no convexo, a direção de incidência é a direção do foco. Pelo princípio da reversibilidade, se o raio incidia paralelo, passava no foco. Se o raio agora passar no foco, ele reflete de maneira paralela ao eixo principal. Então, de acordo com o princípio da reversibilidade, se o raio incidir passando pelo foco, eles refletem numa direção paralela ao eixo principal. É um outro raio importante que vai ser útil na formação de imagens mais na frente. Terceiro raio. Veja só, na figura, o raio incidente ele tá chegando no vértice e esse raio ele está formando um ângulo. Vejam só, ele está formando um ângulo de incidência e o eixo principal ele se comporta como a normal. Então, na reflexão, esses ângulos eles são iguais, ó, incidência e reflexão, tanto no côncavo como no convexo. Então, sempre que o raio incidir no vértice, ele reflete formando o mesmo ângulo com o eixo principal. Então, todo raio que incidir passando pelo vértice reflete formando o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. É mais um raio notável. E o último raio notável vai ser o raio que incide passando pelo centro. Quando o raio incidir passando pelo centro, pessoal, quando ele chegar no espelho, ele vai formar 90 graus. Se a incidência é perpendicular na superfície espelhada, o raio incidente e o raio refletido, né, ele vai ter a mesma direção, muda apenas o sentido. Então, todo raio que incide passando pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Aí, lembrando do princípio da independência, quando esse raio refletido encontrar com o incidente, eles não vão se anular. Lembrando que a luz é uma onda, então esse raio encontra com o incidente e depois do encontro eles se propagam normalmente, ok? Então esses são os 4 raios notáveis. Não quer dizer que você vai precisar representar todos eles para construir a sua imagem, tá? Para você construir imagem no espelho, basta você representar 2 raios. Aí você vai escolher dos 4 o que você vai fazer com mais facilidade, ok? Óbvio que vão ter casos que é melhor usar um raio do que outro, tá bom? E se você quiser fazer os 4, não tem problema, mas só precisa de 2 raios para você construir as imagens em espelhos, seja esférico, seja plano, seja côncavo, seja convexo, ok? Então chegamos aqui num ponto mais importante, que é o ponto da formação de imagens. Como é que nós podemos formar as imagens no espelho côncavo ou convexo? Vamos começar com o espelho côncavo. Acompanhe comigo. Veja só. No caso dos espelhos côncavos, nós temos 5 possibilidades, certo? Por que 5? Porque cada possibilidade vai depender da posição do objeto. Vamos ver aqui uma análise, olha só. Aqui eu tenho um espelho côncavo, o vértice, o foco e o centro. Observe pela simetria que a distância do foco ao vértice é igual à distância do centro ao foco, certo? Pois bem, então aqui vejam que o nosso objeto ele pode estar em 5 posições diferentes. Ele pode estar antes do centro de curvatura. O objeto ele pode estar antes do centro
O objeto não está aqui, mas é porque eu acho que foi cortada a imagem. Então, o objeto ele pode estar aqui, ó. Eu posso ter um objeto antes do centro de curvatura. Então, vou representar o objeto por uma seta, ok? Então, aqui eu posso ter um objeto numa primeira posição, que seria antes do centro. Uma segunda posição é o objeto sobre o centro de curvatura. É outra posição. Uma terceira posição é o objeto entre o centro e o foco. Uma quarta possibilidade é o objeto sobre o foco. Uma quinta possibilidade e última é o objeto estar situado entre o foco e o vértice. Então, para os espelhos côncavos, nós temos 5 possibilidades. Nós temos 5 regiões as quais o objeto pode estar. Para cada região dessa, eu vou ter uma natureza da imagem formada. Esse é o detalhe que diferencia as imagens no espelho côncavo para o espelho convexo, ok? Então, vamos agora construir as imagens para cada posição. Para construir a imagem, lembrando, basta você traçar apenas 2 raios. Aí você vai escolher dos 4 notáveis aquele que você consegue representar de modo que a imagem não perca a natureza correta de acordo com a posição do objeto, ok? Vamos construir as imagens, tá? A primeira possibilidade é o objeto além do centro. Eu já coloquei aqui uma imagem, uma figura, e tem um objeto e a imagem. Acompanhe comigo. Quando o objeto está além do centro, ou atrás do centro, ou antes do centro, eu usei aqui o raio que incide paralelo. Então, todo raio que incide paralelo chega no espelho, reflete, passando pelo foco. E um raio que incide no vértice forma um ângulo, reflete no mesmo ângulo. Observe que esses 2 raios aqui, eles se encontram em um ponto. No ponto de encontro é a imagem. Observe a seta do objeto e observe a seta da imagem. Se nós representarmos aqui na figura o plano cartesiano, vamos representar aqui, ó. Vamos colocar aqui o eixo Y, só o eixo Y por enquanto. Observe que a orientação do objeto não é a mesma orientação da imagem. No espelho plano, a imagem tem a mesma orientação do objeto, de modo que a imagem era conhecida como imagem direita, ok? Então, aqui, a natureza da imagem conjugada vai ser, primeiro que ela vai ser invertida, ou seja, não tem a mesma orientação. No popular, de cabeça para baixo. A imagem, veja que o tamanho da seta da imagem é menor do que do objeto. E um detalhe interessante, que a imagem foi formada pelo encontro dos raios refletidos. Por isso que vai ser a imagem real. A primeira imagem, o objeto antes do centro, ela vai ser invertida, menor e real. Vamos para a segunda possibilidade? Vamos lá, acompanhe comigo. Objeto sobre o centro. Nesse caso, vamos lá. Aqui eu tenho um objeto sobre o centro. Representei o raio que incide paralelo, bateu no espelho, reflete passando no foco. Eu usei agora o raio que incide no foco. Pessoal, eu tentei fazer as figuras de maneira simétrica, ok? Então pode ser que tenha aqui algum ponto que não haja uma convergência, que a imagem de fato esteja ali, mas eu procurei fazer aqui os esquemas de maneira simétrica. Então, no segundo caso, observe que a seta da imagem também ainda tem orientação contrária ao objeto, mas agora o tamanho dela é praticamente igual. Então, a imagem nesse caso vai ser invertida, igual e ainda vai ser real. Real
porque é o encontro dos raios que refletem. Ok? Então, a segunda possibilidade, aqui está a natureza da nossa imagem formada. Terceira possibilidade, o objeto entre o centro e o foco. Aqui eu tenho um objeto, todo raio que incide paralelamente reflete no foco. Se incidir no vértice, vai refletir com o mesmo ângulo. Vejam que os raios se encontraram. Aí eu traço aqui a seta do objeto, do eixo principal até o encontro. Observe que a imagem ela vai ser invertida ainda, só que agora vai ser maior que o objeto e vai ser real, porque está formada pelo encontro dos raios que refletem. Okay? Quarta possibilidade é um caso bem interessante. Acompanhe aqui. Ó. Um objeto sobre o foco. Todo raio que incide paralelo reflete pelo foco. Nessa possibilidade, não faz sentido você usar o raio que passa no foco, porque o objeto já está no foco. Então, eu vou usar o raio do vértice e nem usar o raio do centro também. Então, incidiu no vértice, reflete o mesmo ângulo. Observem aqui que os raios refletidos eles são paralelos, ou seja, não se encontram numa distância finita fora do espelho. Se você fizer o prolongamento, eles também vão ser paralelos, ou seja, eles não se encontram numa distância finita em relação a uma região dentro do espelho. Nesse caso, pessoal, vamos dizer que a imagem é imprópria, porque nós não sabemos o que acontece com os raios refletidos nem com os prolongamentos. Esse caso aqui é um caso que a gente vai dizer que a imagem ela se forma no infinito, porque, segundo as definições matemáticas, retas paralelas se encontram no infinito, tá? Mas nós não podemos definir se a imagem é real, se é virtual, se é maior, se é menor. Por isso que o termo que a gente usa é um termo que diz que a imagem é imprópria, ok? Bem, o quinto e último caso é o caso mais comum, é o objeto entre o foco e o vértice. Olha aqui o que acontece. Não é exagerado assim também, tá bom? Então, quando o objeto está entre o centro, o foco e o vértice, todo raio que incide paralelo reflete no foco. Se passar no vértice, reflete com o mesmo ângulo. Veja que os raios não se encontraram, os refletidos, porém agora eles não são paralelos. Então, quando você prolongar os raios refletidos, eles vão se encontrar numa distância finita dentro do espelho. Observe aqui que está um pouco exagerado, óbvio, mas nesse caso a imagem vai ser agora direita, porque vai ter a mesma orientação, ó, vai ter a mesma orientação do objeto. Nesse caso a imagem é maior e a imagem é virtual, porque foi formada pelo encontro de prolongamentos. Então esse caso aqui é o caso mais comum, que você tem um espelho, né, que as pessoas dizem que é um espelho que tem grau. Na verdade não é um espelho de grau, é um espelho côncavo que vai aumentar a imagem de acordo com a posição do objeto. Ok? Então, esses são os 5 casos de imagem no espelho côncavo. O espelho convexo só tem uma possibilidade, porque não existe diferença de posição fora no convexo, como tem no côncavo, que eu tenho o centro, o foco, tudo fora do espelho. Aqui, ó, eles são dentro do espelho. Tanto o foco como o centro são dentro do espelho, tá bom? Então, nesse caso aqui, para qualquer posição, você traça aqui os raios, incide paralelo, reflete na direção do foco, incide no vértice, forma um ângulo, reflete com o mesmo ângulo. Vejam que os raios refletidos não se encontram fora do espelho. Aí eu fiz o prolongamento de um, fiz do outro e eles se encontram. Então, a imagem aqui, ela vai ter a seguinte natureza. Ela vai ser direita, ela vai ser menor e ela vai ser virtual. Então, o espelho convexo, a imagem sempre é essa e só tem essa possibilidade. Direita, menor e virtual. Só existe essa possibilidade. Vantagem do espelho convexo. Ele aumenta o campo visual. Por quê? Ele reduz a imagem sem invertê-la. Certo? E outra coisa importante, a imagem no espelho convexo sempre vai estar situada entre o foco e o vértice, ok?
Então, essas são as imagens dos espelhos convexos. 5 para o côncavo, essas são as imagens para os espelhos esféricos. 5 para o côncavo e 1 para o convexo. Ok? Bem, eu deixei aqui para vocês, vou colocar na descrição do vídeo, um link para vocês acessarem e visualizarem uma imagem real. É fantástica a experiência do porquinho, tá certo? Acessem o link, vejam como a imagem real, tá certo? E depois que vocês verem como a imagem real, eu também trouxe aqui na videoaula nossa, uma imagem para explicar como que a imagem no experimento ela é formada de modo que você consiga descrevê-la e as suas características, tá? Então assista o vídeo e depois volta aqui para essa imagem para perceber aqui a explicação da formação da imagem no experimento anterior, ok? Vamos lá. Vamos agora para a última parte, pessoal, que é a parte de equações. A equação de Gauss e a equação do aumento, ok? Bem, a equação de Gauss, ela é deduzida e, de um modo bem interessante, a ideia é que as imagens sejam nítidas. A gente vai chamar isso de sistema estigmático. Então, para deduzir as equações de Gauss, o modelo proposto por Carl Friedrich Gauss foi um modelo proposto para que a imagem fosse nítida. Então, a dedução ela está baseada nas condições de Gauss, certo? Ou condições de nitidez de Gauss, que eu já foi citado aqui, hoje eu vou apenas lembrar na videoaula de hoje. Primeira condição é que os raios incidentes devem estar bem próximos do eixo principal ou paraxiais. A segunda é que o ângulo de abertura tem que ser menor do que 10 graus. Então, se a superfície obedecer essas condições, nós conseguimos deduzir as equações de Gauss e a equação do aumento, ok? Então, vamos basear, supondo que a nossa superfície já obedeça a condição, vamos então para a demonstração, tá certo? Eu trouxe aqui uma figura com os elementos principais, né? O vértice, o foco, o centro, o objeto, a imagem, e aqui começa a aparecer as abscissas e as ordenadas. No caso aqui, o Fzinho, eu trouxe a legenda, tá? O V é o vértice, o F é o foco do espelho, o C é o centro de curvatura, o Fzinho é a distância focal, o P' é a distância da imagem ao espelho, o R é o raio de curvatura, o P é a distância do objeto ao espelho, o O representa o tamanho da imagem e o I representa o tamanho da imagem. Então, esses são os pontos principais, vértice, foco, centro, distância focal, distância imagem, objeto, imagem espelho, raio e distância do objeto ao espelho. Essas aqui, pessoal, são os elementos associados ao eixo X. E o tamanho do objeto e da imagem associados ao eixo Y, ok? Vamos lá, então. Acompanhe comigo. Vamos fazer aqui a demonstração da equação de Gauss, levando em conta que a nossa superfície obedece às condições de Gauss, ok? Vou trazer a figura para cá. Observe comigo. O triângulo ADV é semelhante ao triângulo EFG. Quem é o triângulo EDV? É esse aqui, ó. E o EVG é esse aqui. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm dois ângulos iguais, que seria esse aqui. Deixa eu colocar aqui outra cor para ficar mais destacado. Então, seria esse aqui, ó. Seria esse ângulo é igual a esse, e aqui eu tenho 90, e aqui eu tenho... Então, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso fazer a seguinte relação. IO está para I, assim como essa distância aqui, ó, é o P,
e essa aqui é o P'. Vou chamar isso aqui de equação 1. Outra relação. O triângulo BVF, BVF é semelhante ao triângulo EFG. Aqui, ó, BVF. Por que eles são semelhantes? Porque nós temos esse ângulo igual a esse, aqui é 90 e aqui é 90. Então, posso dizer o seguinte, que o O está para I, assim como essa distância aqui, ó, a base desse triângulo é F. E a base desse aqui, ó, vai ser P' menos F, que é essa distância aqui que eu posso chamar de X, que é P menos F, P'. Observe nas duas equações que uma razão é comum, O sobre I e O sobre I. Então, eu vou igualar as duas. Aí eu vou ter P sobre P' igual a F sobre P' menos F. Aí eu faço aqui, ó, meio pelos extremos, P' vezes F, P' vezes F, tá aqui, ó, P'F. P vezes a diferença vai ficar P vezes P' menos P vezes F, certo? Vamos lá. Então, tá aqui a relação que eu encontrei. Em relação à abscissa, que é essa linha horizontal, quais são as três variáveis que nós estamos relacionando? É a variável P, é a variável P' e a variável F. Então, eu vou fazer aqui uma operação matemática, eu vou dividir todos os termos por P, P' e F. Olha o que vai acontecer. Quando você divide todos por P, P' e PF, ó, esse P' com esse P' vai embora e esse P com esse também. Então, sobrou F. Aqui, ó, esse P vai com esse e o F com esse F. Sobrou o P'. E aqui, ó, P', F, F. Resumindo, sobrou isso aqui, ó. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Essa é a nossa equação de Gauss. Com ela, você consegue determinar distância focal, sabendo a distância do objeto da imagem. Você pode encontrar a distância do objeto, sabendo a distância focal e a imagem. E você pode encontrar a distância da imagem, sabendo a distância focal e a distância do objeto. Ok? A outra equação é a equação do aumento. Os espelhos esféricos podem aumentar e diminuir a imagem. Ok? O aumento linear transversal, o A, é uma razão entre I sobre O, tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Lembrando a equação 1, O sobre I é igual a P menos P', ok? Então, se nós invertermos aqui, ó, I sobre O, vai ficar P' sobre P. Nesse caso da figura, a nossa imagem é invertida, certo? Então, com isso, vai aparecer aqui um sinalzinho de menos na equação final, que você vai levar esse menos para a expressão, e com ele você consegue determinar, com o sinal do aumento, você consegue determinar, né, a natureza da imagem em relação a se é invertida ou se é direita, certo? Então, a equação do aumento pode ser, você pode encontrar o aumento dividindo o tamanho da imagem pelo objeto, ou dividindo a distância da imagem pelo objeto. Então, essas são as duas equações que você pode usar em relação aos espelhos esféricos, tanto côncavo como convexo. Eu trago na demonstração o espelho côncavo, tá certo? Mas as equações valem para os dois espelhos esféricos, ok? Bem, pessoal, com isso chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você gostou, deixa lá o seu joinha, deixa um comentário e nos vemos na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e até logo.